Não dá para ganhar todo dia. E posso falar, resultado muito importante para o Cruzeiro. Muito importante para entender que o time não vai ganhar todo dia. E isso é importante para o torcedor nesse momento, porque obviamente cria-se um clima de oba-oba depois de tudo que o Cruzeiro vem fazendo nessa campanha e aí principalmente nessa volta do Mundial, onde o Cruzeiro sai ganhando de 4-1, de 2-0 do Fluminense fora de casa, ganhando de 4-0 também, e aí parece que o Cruzeiro vai ganhar todo o jogo, mas não vai. E é importante ter um resultado que, tudo bem, quebra um pouco ali o clima. O Cruzeiro poderia até ter feito um resultado melhor, poderia ter feito um jogo melhor contra o Corinthians, deveria ter feito sim um jogo melhor, mas é um resultado de 0-0 muito importante para poder dar uma baixada, dar uma acalmada nos ânimos e entender que não dá para ganhar todo o jogo. Sabe? Isso é bom, esse choque de realidade. É bom, é importante para o torcedor principalmente. O time obviamente tem consciência disso. O time do Cruzeiro com o pé no chão, Leonardo Jardim principalmente sempre prega esse pé no chão, mas é bom para o torcedor entender que o Cruzeiro é um time muito competitivo, o Cruzeiro é um time muito bom, vai brigar pelo título, mas não vai ganhar todo o jogo, ok? Primeiramente, então, a gente precisa falar isso sobre o resultado do Cruzeiro contra o Corinthians. E antes de mais nada, para a gente falar de fato sobre esse jogo, peço para você deixar o like, deixar um comentário aqui embaixo, o que você achou dessa partida, se você acha que a gente pode considerar de fato esse resultado como um resultado importante para o Cruzeiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo para alguém que não conhece, conhecer o canal e chegar por aqui também para a gente falar sobre o Cruzeiro todos os dias, com vídeos, com análise, com informações, com entrevistas e com tudo que a gente puder fazer sobre Cruzeiro. Então, Corinthians 0, Cruzeiro 0, exatamente. Aí o empate do Cruzeiro depois das 3 vitórias seguidas nessa volta da pausa do Mundial de Clubes, e o Cruzeiro encontrando aí o seu primeiro resultado que não uma vitória e que não um bom jogo da equipe, tá? Mas a gente tem coisas boas para falar do Cruzeiro, sim. Primeiro tempo bom do Cruzeiro. O Cruzeiro até teve chances de fazer gol, o Cruzeiro teve oportunidades mais ali no primeiro tempo, finalizou o dobro de vezes do Corinthians, tá? O Corinthians que é um time que tem muitos problemas, tem muita dificuldade. A primeira finalização no gol do Corinthians foi ser só com o Memphis Depay bem pro final do jogo. Foi aos 76 a primeira finalização no gol do Corinthians, que acabou finalizando 4 vezes, porque o Cruzeiro no final do jogo deixou o Corinthians pensar em ganhar o jogo. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então o Cruzeiro até conseguiu produzir muito bem no primeiro tempo, tá? O Cruzeiro produziu muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo já foi uma queda de rendimento muito alta do time do Leonardo Jardim, até impressionante que a gente não viu o Cruzeiro fazer isso nesse momento tão bom do time na temporada, nessa sequência de jogos invicto aí do Cruzeiro. Vale ressaltar o Cássio, que foi muito bem nas bolas que foram para o gol, e o Cruzeiro no primeiro tempo teve ali as suas chances, chegou a ameaçar o Hugo, mas nada também muito, nossa senhora, né? O Cruzeiro vai ganhar, nada também muito assim, nenhuma finalização também de tanto perigo assim para ameaçar de fato o gol do Hugo Souza. E aí no segundo tempo, que eu acho que é a parte mais importante para a gente falar desse jogo, é onde o Cruzeiro baixa, o Cruzeiro deixa o Corinthians jogar um pouco mais, e o Corinthians que estava tendo muita dificuldade para jogar contra o Cruzeiro, muita dificuldade nos duelos, o Cruzeiro que venceu aí a maior parte dos duelos na partida, e aí principalmente os duelos defensivos. O Cruzeiro então levando a vantagem na questão dos duelos aqui contra o Corinthians, mas não uma vantagem também muito grande, mas o Cruzeiro vence pelo chão, vence pelo alto, vence também nos dribles, né? O Cruzeiro também que consegue vencer então todos esses duelos contra o Corinthians. Foi um time defensivamente muito seguro. Se a gente pode falar alguma coisa boa do Cruzeiro, é que é um time defensivamente muito seguro. Mais uma vez, grande partida de Fabrício Bruno e Lucas Vidalba.
Grande partida dos dois. Vidalba salva uma bola no final do jogo, que é coisa de louco. E o Fabrício Bruno muito seguro. Corinthians que não teve uma referência no ataque, o cara mais avançado, assim, de certa forma, foi o Memphis Depay. O Yuri Alberto não jogou essa partida e o Memphis foi basicamente ali o responsável por ser o comandante do ataque. Uma coisa que atrapalhou muito o time do Corinthians, porque o Memphis ele é um camisa 10, né? Um cara que atua atrás do atacante. Ele teve que ser o atacante dessa vez, não deu certo, e nos duelos contra o Fabrício Bruno, o Memphis Depay foi engolido pelo zagueiro do Cruzeiro. Uma ótima partida do Fabrício Bruno, até aqui na plataforma do SofaScore, Fabrício Bruno com a melhor nota do jogo, como melhor em campo, e logo depois vem o Lucas Vidalba, que foi muito bem também, crucial para o resultado do Cruzeiro, salvando aquela bola no final do jogo. O Cássio aqui também aparece muito bem. O William, defensivamente, é um cara que a gente já sabe, o William deixa a desejar defensivamente, mas o Kaique, por aqui também, é um cara muito bem ali pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Essa trinca de defensores, com o Kaique, com o Fabrício Bruno e com o Lucas Vidalba, algo muito, muito, muito bom do time do Cruzeiro. Então, um time que, se lá na frente não tá dando muito certo, se lá na frente esse jogo foi um pouco abaixo, defensivamente o Cruzeiro manteve ali o nível, e algo que a gente pode elogiar desse time foi de fato essa grande melhora na defesa e essa grande consistência da defesa do Cruzeiro, que foi muito bem contra o Fluminense. A defesa do Cruzeiro foi responsável direta pela vitória do jogo contra o Fluminense, não só pelo gol feito pelo Fabrício Bruno, mas principalmente pela partida que o Vidalba fez diante do Fluminense, partida de guerreiro, e o Fabrício Bruno também, que foi muito bem, e o Cássio, que salvou demais contra o Fluminense. Foi muito bem também contra o Juventude, a defesa do Cruzeiro, e agora muito bem também contra o Corinthians. Então o Cruzeiro também 3 jogos seguidos sem sofrer gols, e isso se deve à sua defesa, que hoje é uma fortaleza do Cruzeiro. Se o time também está bem lá na frente para fazer os gols, tirando esse jogo contra o Corinthians, a defesa salva tudo que ou vai perto ou vai no gol. Essa defesa montada pelo Leonardo Jardim, mesmo não tendo uma peça muito importante defensivamente, que é justamente o Fagner, mas o sistema está muito bem montado, o sistema está todo muito bem encaixado, e aí você pega um adversário que tem problemas ali na frente, também pela falta de peças, então você tem mais tranquilidade ainda nesse jogo. Foi isso que o Cruzeiro fez. E aí quando entra o Carrilho, entra o Romero, o Corinthians começa a ter um pouco mais de jogo, né? Bem no finalzinho mesmo da partida, e principalmente depois também das substituições, da entrada do Marquinhos no lugar do Wanderson, da entrada do Eduardo no lugar do Christian, da entrada do Gabigol no lugar do Caio Jorge, o Cruzeiro parou de jogar bola, mesmo que não estivesse jogando uma bola para fazer gol, não estivesse jogando muito bem ofensivamente, o Cruzeiro estava vencendo os duelos defensivos. O Cruzeiro estava muito bem na defesa. A partir desse momento, o Cruzeiro piora na defesa, e aí não sei se aos 80 minutos o Cruzeiro achou que estava tudo certo, tudo resolvido, porque nos últimos jogos foram assim, que parou de jogar e deixou o Corinthians, que queria vencer o jogo, jogar. E aí isso foi um problema ali para o Cruzeiro no final, né? Você tem umas avançadas ali do Corinthians que foram perigosas, e você tem a finalização do Memphis, depois você tem o escanteio que acho que até o Gustavo Henrique que finaliza e o Vidalba tira na linha da área. O Memphis finaliza de novo aos 89 minutos. Então o Cruzeiro foi muito ameaçado aí nesse final de jogo, que não quer dizer que você está resolvendo todos os jogos e depois ficando um pouco mais tranquilo, que isso vai continuar, tá? Que vai ser sempre assim. E é por isso que eu falei logo no início, um resultado importante para dar uma acalmada, para dar uma baixada no clima, sabe? Para dar uma segurada no oba-oba. Opa, nós não estamos jogando sozinho. Nós não estamos jogando esse Campeonato Brasileiro só a gente contra a gente, não. Tem adversário do outro lado, tem adversário qualificado, tem jogo complicado, e o Cruzeiro não vai ganhar todo jogo. Então, sim, é um resultado ruim, por ser só um ponto, né? E o Cruzeiro vir muito bem aí com 3 vitórias seguidas, e isso pausa
essa ótima sequência, mas é um resultado muito importante para, de fato, dar uma acalmada nos ânimos, e eu acho que é isso que a gente pode tirar de todo esse jogo. Um jogo que não foi muito bom do meio campo do Cruzeiro, e aí eu não sei se isso tem uma relação direta com o fato do Lucas Silva vir de um incômodo, né, por causa do jogo contra o Juventude, quando ele saiu. O Caio Jorge também teve muita dificuldade contra os zagueiros do Corinthians hoje. Achei o Caio Jorge com muita dificuldade contra o Gustavo Henrique, principalmente, ali o duelo da fisicalidade, né? Então não gostei do jogo do setor ofensivo do Cruzeiro como um todo. Do Lucas Romero para frente, não gostei muito do jogo do Cruzeiro. Do Lucas Romero para trás, não tem o que falar, não tem o que a gente fazer de críticas ao time do Cruzeiro. Beleza? Então, é isso. É isso, o Cruzeiro aí regredindo a média, como a gente disse, que iria acontecer, óbvio. Então, sequência de vitórias, continua invicto, ótimo, mas agora com o empate na conta, mas continua muito bem no Campeonato Brasileiro, continua muito bem na briga, sem necessidade nenhuma de desanimar, mas de colocar um pouco a cabeça no lugar. Beleza? Então, por hoje é só. Peço que você deixe o seu like aqui embaixo, que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém para conhecer o canal. Se você é inscrito também, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Eu não estou falando aqui só para quem já é, não. Você que ainda não é, que está vendo aqui pela primeira vez e clicou no botãozinho de se inscrever, compartilha esse vídeo também para outra pessoa. Fala assim, olha esse canal aqui. Tá falando de Cruzeiro aqui todo dia, ó. Vem cá, vamos assistir aqui juntos, beleza? Então, é isso o meu pedido para vocês. Um grande abraço, deixe aqui também o seu comentário sobre esse jogo e até amanhã com mais. Valeu!